Olá, iremos apresentar o trabalho de biologia. Vamos falar sobre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Um exemplo de briófitas são os musgos. Fazem parte do reino Plantae e constituem a maior parte das plantas briófitas. São plantas de pequeno porte devido à ausência de tecidos de condução, portanto, são avasculares, chegando no máximo a 20 centímetros de altura. O transporte de água e nutrientes ocorre por difusão e por osmose de célula para célula. São encontrados geralmente em ambientes quentes e úmidos, especialmente em áreas tropicais e subtropicais. Crescem em locais úmidos e sombreados e também em árvores e pedras. Ajudam a controlar a erosão e atuam na absorção da água, deixando o solo úmido e fértil. Não produzem sementes nem flores. Não apresentam raízes, caules e folhas típicas, porém possuem estruturas semelhantes, denominadas rizoides, cauloides e filoides. A reprodução das briófitas apresenta a forma assexuada, por fragmentação do corpo e produção de gemas, e a forma sexuada, que depende da água e por alternância de gerações. O gametófito é a fase duradoura. Os gametas são de sexo separado. Para que ocorra a fecundação, é necessária a presença de água, onde então os anterozoides, que são os gametas masculino, entram no arquegônio e apenas um atinge a osfera. A osfera é o gameta feminino. Forma-se o zigoto. Este germinará no interior do gametófito para formar um esporófito. Quando o esporófito se tornar maduro, se desprende do gametófito e liberta os esporos haploides. Esporos estes que são resultados da meiose, para dar início a um novo indivíduo. Como o músculo que utilizamos não estava na fase reprodutora, tivemos que pegar essa ilustração. As samambaias são exemplos de pteridófitas. Fazem parte do reino Plantae e, assim como as briófitas, não possuem flores nem sementes. Elas possuem vasos condutores, que é o xilema e o floema, folhas verdadeiras e se reproduzem através de esporos, geralmente terrestres, e estão distribuídas por todas as zonas climáticas, porém preferem ambientes úmidos. Tem raízes, caules e folhas. Um tipo de caule bastante comum nesses vegetais é um caule subterrâneo chamado rizoma. Suas folhas são muitas vezes longas, apresentando divisões, e as raízes são adventícias e fasciculares. Na primeira imagem está mostrando os soros, que é um conjunto de esporângios. Na segunda imagem está mostrando as folhas e na terceira está mostrando o báculo, que são folhas jovens e que ficam enroladas. No esporófito adulto, células diploides originam por meiose os esporos. Caindo em um local apropriado e úmido, estes esporos germinam produzindo o gametófito, o prótalo, uma estrutura fina com uma forma semelhante à de um coração. Tanto os anterídeos como os arquegônios se desenvolvem na superfície inferior do prótalo. Nessa região, os anterozoides nadam, portanto, há necessidade de água em direção à osfera. Desenvolve-se um jovem esporófito e, ao mesmo tempo, ocorre a degeneração do prótalo. O esporófito cresce e surge a planta adulta, fechando o ciclo. As gimnospermas pertencem ao grupo das fanerógamas, com flores, e espermatófitas, com sementes. Compreende geralmente vegetais de grande porte, como gigantescas sequoias, até 117 metros, as quais pertencem ao grupo das coníferas, a mais significante e maior classe das gimnospermas, incluindo pinheiros, ciprestes, cedros e entre outros. Atualmente, existem aproximadamente 650 espécies descritas que habitam zonas frias e temperadas. São dotadas de folhas longas e finas, acículas, ou curtas e espessas, em forma de escamas, e têm tronco espesso, com muitos galhos. As flores desses vegetais são atípicas e reúnem-se em estruturas denominadas estróbilos ou cones. Em gimnosperma, o tecido de condução de seiva bruta, o xilema, é formado por vasos do tipo traqueide,
um cilindro com muitos orifícios chamados pontuações. Também o floema, tecido de condução de seiva elaborada, apresenta-se diferente das angiospermas, pois não apresentam células companheiras. Possui com frequência canais resiníferos. As flores são unissexuadas. O vegetal pode ser monóico ou dioico. E a forma de polinização mais frequente do grupo é através do vento, anemófila. Entre as gimnospermas, encontram-se os seres de maior longevidade, como os pinheiros da Califórnia, que podem atingir 4.600 anos. A reprodução das gimnospermas também se caracteriza pela alternância de gerações, sendo a geração esporofítica, 2N, diploide, a fase duradoura, enquanto que a geração gametofítica, haploide, é temporária. O esporófito adulto produz estróbilos, que correspondem às flores ou inflorescências. No cone feminino existem esporângios, chamados óvulos, produtores de megásporos. Em cada óvulo, apenas uma célula-mãe de megásporo, diploide, se divide por meiose e origina 4 novas células. 3 pequenas, que degeneram, e outra maior que se diferenciará no megásporo funcional. Esse megásporo germina dentro do próprio óvulo por mitoses, originando o gametófito feminino, que amadurece surgindo os arquegônios com uma osfera em cada um. Nos cones masculinos, os esporângios produzirão micrósporos, a partir de células-mãe que se dividem por meiose. Esses micrósporos germinam dentro dos esporângios, originando vários gametófitos masculinos, que constituem os grãos de pólen. A polinização geralmente ocorre na primavera. Aproximadamente 15 meses após a polinização, o tubo polínico, gametófito masculino maduro, atinge o gametófito feminino. As plantas que possuem tubo polínico são ditas sifonógamas. A oosfera é então fecundada. Para isso, não há necessidade da presença da água, o que constitui um importante passo evolutivo na conquista do meio terrestre. A oosfera fecundada transforma-se em zigoto e em embrião, o qual permanecerá no gametófito feminino. Esse, por sua vez, passa a nutrir o embrião através das reservas nutritivas, passando a se chamar endosperma, haploide. O embrião mais o endosperma, além dos cotilédones, folhas embrionárias, constituem agora a semente. A característica mais marcante das angiospermas é a produção de frutos, pela presença de ovários na flor, protegendo as sementes, sendo, portanto, vegetais espermatófitos. Acredita-se que esses vegetais tenham se originado de alguma gimnosperma primitiva. São predominantemente terrestres, sendo algumas docícolas, água doce, e raramente marinhas. A maioria é de vida livre, existindo poucas espécies parasitas. Algumas são epífitas, vivem sobre outras plantas, sem parasitá-las. Outras são trepadeiras, fixando-se em árvores, muros e atingindo grandes alturas no interior das florestas. São vegetais fanerógamos, porém, suas flores são mais especializadas e completas. O xilema também se diferencia das gimnospermas, pois traqueias, as quais mostram-se anatomicamente diferentes do xilema, traqueide, das gimnospermas. No floema, existem células anexas que possuem com frequência o látex, uma secreção de extrema importância à planta. As angiospermas classificam-se em 2 grandes grupos: monocotiledôneas, com aproximadamente 65 mil espécies, e dicotiledôneas, representando o grupo com 170 mil espécies. O nome é devido ao número de cotilédones presentes na semente. Ou seja, as monocotiledôneas, grama, milho, orquídeas, apresentam apenas um cotilédone na semente, enquanto que as dicotiledôneas, quase que a totalidade das angiospermas, possuem 2 cotilédones na semente. As monocotiledôneas apresentam pétalas em múltiplos de 3. E a sua folha é do tipo isobilateral, e suas veias são paralelas. Na dicotiledônea, suas pétalas são em múltiplo de 4 ou 5, e suas folhas são dorsiventral, e suas veias são reticuladas, ou seja, ramificadas.
como estou mostrando no vídeo. As sementes monocotiledôneas apresentam um cotiledônio reduzido, sem reserva. Já as sementes dicotiledôneas apresentam dois cotiledôneos com ou sem reserva. A monocotiledônea apresenta caule com feixes vasculares dispostos irregularmente. Já na dicotiledônea, apresenta feixes vasculares dispostos em círculos. As raízes da monocotiledônea são raízes fasciculadas ou cabeleiras. Já as raízes da dicotiledônea são raízes axiais ou pivotantes. Aqui a gente tem uma flor de hibisco, que é uma angiosperma. Ela é muito comum de ser estudada por conta da facilidade da gente enxergar tanto a parte masculina quanto a feminina. Ela é uma flor hermafrodita. A gente pode encontrar nela tanto o androceu, que é a parte masculina, quanto o gineceu, que é a feminina. Podemos observar as pétalas e o conjunto das pétalas, formando a corola. Na parte de baixo, as sépalas e o conjunto das sépalas, formando o cálice, que ajudam a proteger a flor da predação. Dá para ver também esse cabinho chamado pedúnculo, até aqui. E essa parte mais escura é chamada de receptáculo. Essa parte são os estames. Cada um desses filetes são um estame. E o conjunto é chamado de androceu, parte masculina. Nesta parte eu estou fazendo um corte na flor para poder mostrar a parte feminina. Dá para ver a parte feminina. E essa estrutura é chamada de ovário. E ligada ao ovário tem essa estrutura chamada estilete. E na ponta dá para ver o estigma, que é onde vão estar grudando os grãos de pólen. Essa é uma foto mais detalhada sobre a anatomia do hibisco.